Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários da obra O Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, estaremos comentando aqui as perguntas de 629 até a pergunta de 648. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores, faça as reflexões e anotações e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor e o que Ele nos pede é que nós amemos uns aos outros, vamos buscar então cada vez mais amar uns aos outros e fazer aquilo que nos é pedido? Bom, retomando o que nós estávamos discutindo no vídeo anterior, nós começamos então a falar um pouquinho sobre a lei natural, sobre a lei divina. E hoje nós vamos fazer um vídeo bastante interessante de uma diferenciação que nós precisamos entender sobre bem e mal. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o que seria o bem e o que seria o mal, de acordo com a doutrina espírita. E que muitas das vezes nós falamos assim, devemos seguir o caminho do bem. Tá, mas o que seria esse caminho? O que é fazer o bem? Vamos ver o que os espíritos superiores nos convidam a refletir sobre esse assunto? Olha que interessante. A pergunta de 629 diz o seguinte, que definição você pode dar da moral? Olha a resposta. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então vamos lá. Então o que seria a moral? A moral é o bem proceder, é a ação em agir com o bem, é de saber fazer essa diferença e buscar fazer o bem a todos, e não somente a ele. Nós vamos ver que o bem, quando você faz somente assim, na verdade não é bem, porque o bem, por definição, é o bem que é feito ao coletivo. E nós já refletimos isso em vídeos anteriores. É muito comum a seguinte ideia, mas João Vitor, às vezes, nós não devemos cuidar de nós, pensarmos em nós, e então fazemos o bem a nós. Olha, se você faz o bem a você, cuida de você para que você então possa cuidar melhor dos outros, beleza, você está fazendo bem para todos. Agora, se você mascara fazendo bem a você, exclusivo e egoístico, que no final das contas não te ajuda a nada a fazer o bem ao próximo, isso não é bem. Então, por exemplo, suponhamos que você esteja muito cansado do trabalho, esteja esgotado, você precisa de descanso. Você precisa descansar para que você então consiga entregar melhor ao outro. Isso é pensar no bem coletivo, não é ser egoísta. Agora, você está tranquilo, não precisa descansar, mas você opta por ficar em casa e falar, não, lidar com gente, Deus que me livre. Vou aqui ficar no conforto do meu lar. Isso não é bem para você. Entendem? E muito menos bem aos outros. Então, é interessante nós refletirmos sobre, né? Aí vem, pergunta 630, né? Como se pode distinguir o bem do mal? Olha a resposta que interessante. O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então vamos lá. O bem é seguir a lei. O mal é ir ao contrário. Ponto. É essa a ideia. Agora, como que eu vou saber se eu estou indo favorável ou contrário se eu não conheço a lei? Então, nós precisamos conhecer as leis. Nós precisamos saber o que é as leis. E de uma maneira em geral, a gente poderia resumir, sabe de que forma? A lei de Deus é o bem. Se você promove o bem, o que é bem? Progresso, evolução, construção, você está agindo no bem. Agora, se você promove destruição, estagnação, isso é o caminho do mal. Aí ele continua. Pergunta de 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Olha a resposta. Sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Então, quando eu acredito que há um Criador que nos criou, que existe uma inteligência suprema que organiza, e eu quero conhecer essas leis, eu quero compreendê-las, eu consigo distinguir o bem do mal. Por quê? A partir do momento que eu acredito que tem um Criador, que o universo é cosmos e não caos, que existe todo um anteparo ali, e eu começo a observar a natureza, eu consigo compreendê-la cada vez mais. Interessante isso, né? Aí ele continua.
Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Inteligere, né? Escolher dentre. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui cresce, isso aqui não cresce, isso aqui favorece, isso aqui não. Deus nos deu essa capacidade. Então nós temos sim meios para isso. Continua. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? E crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Ou seja, se auto-enganar? Olha a resposta. Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Em outras palavras, basta você ver. Eu gostaria que fosse feita essa ação pra mim? Ah, gostaria. Opa, ok. Ah, eu gostaria que fosse feita essa ação pra mim? Não, não gostaria. Então não faça. E você não vai se enganar. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo bem, achando, né? Nos enganando ali. E aquela atitude que nós estamos fazendo, a gente não faria conosco. Entendem? Não estamos sendo justos. Não estamos agindo no bem. Para não nos confundirmos, basta pensar. Gostaria que fosse feito dessa forma, desse jeito, comigo? E convenhamos. Nós paramos para fazer essa reflexão? Nós paramos para refletir sobre isso? Convém refletir um pouco. E olha a pergunta de 634, eu acho ela fantástica. Allan Kardec questiona: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral, ou seja, de proceder contra a lei de Deus. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições, ou seja, somente no bem? Por que tem mal? Olha a resposta. Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o ser humano escolha o caminho. Livre-arbítrio. Imagina a gente for criado ser só tendenciado ao bem, que mérito teríamos? Nós não conheceríamos o outro lado. Não saberíamos o que é bom e o que é ruim. Não teríamos essa distinção entre luz e sombra. Nós só entendemos que a luz é boa a partir do momento que vivemos na sombra e sabemos o quanto ela é ruim. Sim ou não? Eles continuam. Deus deixa que o ser humano escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longo será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, e nós já discutimos isso em vídeos anteriores, da ideia do contraste. A consciência ela se expande a partir do momento em que há contraste, luz, sombra, amor, ódio, paciência, impaciência. É nesse contraste que a gente adquire experiência e vê o que é bom e o que não é, o que é bem e o que é mal. Entendem? É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Acho fantástica essa finalização. Eis, portanto, porque se une ao corpo. Pessoal, vamos refletir. Somos seres espirituais numa experiência material. Por que viemos à matéria? Porque no contraste, qual que é o contraste do espírito? A matéria. Nesse contraste, nós vamos conseguir visualizar e entender os benefícios do mundo espiritual. Os benefícios dos valores eternos, os benefícios daquilo que realmente é válido, daquilo que realmente é importante. Olha que interessante isso, né? Olha a pergunta de 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Olha a resposta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Ou seja, quantas vezes nós praticamos o mal infringindo a lei? Mas tínhamos consciência dessa lei? Não. Logo, quer dizer que nós não vamos pagar por aquilo que nós fizemos? Vamos sim. Porém, não tanto quanto aquele que sabe da lei e vai contrário a ela. Porque a nossa consciência, como nós estudamos em vídeos anteriores, ela está em processo de expansão. Nós estamos aprendendo ainda. E quantas vezes nós infringimos a lei por não saber e, por amor, a vida foi lá e nos corrigiu e a gente, nossa, então é assim, não posso seguir dessa maneira. E a gente seguiu o nosso caminho, entendem? Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? Um animal que age por instinto, sem consciência, é uma coisa. Agora, o ser humano que conhece a lei, que sabe dela e age contrário a ela,
é diferente. A ele é cobrado mais. Por quê? Nós já sabemos. Nós já sabemos. E aí vem um ponto que convém a nós refletirmos. Olha o tanto de sofrimento que a humanidade tem passado hoje. Tanta coisa que tem acontecido hoje na humanidade. Será porque talvez nós não estejamos justamente ignorando essas leis que já foram nos faladas, há muito tempo? Nós sabemos o que nós devemos fazer, mas não estamos fazendo. E a vida está vindo, olha, atenção. E não é a vida querendo nos castigar não, viu? Não é isso. Toda essa situação ruim que tem acontecido hoje na Terra são consequências da nossa ignorância, de nós ignorarmos, melhor dizendo, a lei natural. Então convém a nós refletirmos sobre isso, né? Olha a pergunta de 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, o homem que não vá contra a lei é o suficiente? Olha a resposta. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Então, o máximo que você puder estar praticando esse bem, ele continua. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha que interessante isso. Então não é somente não praticar o mal, ou seja, não é somente não infringir a lei, mas todo bem que você deixa de fazer, ou seja, toda lei que você pode cumprir, mas você prefere ficar na inércia, isso causa o mal. Então todo mal que você estiver praticando justamente pelo fato de não estar praticando o bem, seremos responsáveis. Assim sendo, para agradarmos a Deus, devemos fazer todo o bem nas nossas possibilidades e das nossas forças, em todo momento, em toda situação, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, 24 horas, cuidando do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, do nosso corpo físico, da nossa alma e das pessoas que estão ao nosso redor, da natureza, dos bichinhos e etc. Aí vem 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que se resulta da prática do bem? Olha a resposta. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada lhe custe. O que Allan Kardec então questionou? Sobre essa questão do mérito do bem. Como que funciona isso? Né? Porque olha lá, olha a pergunta. Estará subordinado a determinadas condições do mérito do bem que se pratique? Será de diferentes graus esse mérito? A resposta foi: nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada lhe custe. Aí ele pega uma frase de Jesus. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Vocês lembram dessa parábola? Que vem, nas minhas palavras, né? Veio um rico que foi lá e doou muito dinheiro, mas era o que sobrava, não lhe ia fazer falta. E a viuvinha, que tinha só uma moedinha, foi lá e entregou tudo que ela tinha. Ela doou. E Jesus fala, aquela ali tem muito mais do que aquele que doou um monte. E muitas vezes a gente foca muito na quantidade, né? Em suma, o que nós devemos entender por isso? A prática do bem, o mérito do bem, está justamente ligado ao sacrifício que nós fazemos para fazê-lo. O que é sacrificar? Nós temos a ideia de que nós temos que sofrer e não sei o que tem. O sacrifício é ligado no seguinte sentido, pessoal. Nós sacrificamos os nossos gostos, as nossas vaidades, o nosso conforto para ajudar alguém? O que eu quero dizer com isso? Entre ajudar alguém a fazer um trabalho, nós preferimos ficar em casa, assistir Netflix, comendo comida boa. Não significa que nós não devemos assistir Netflix ou comer comida boa. Não é isso, pessoal. Não me entendam mal e não me interpretem mal. Mas é pesar na balança o seguinte: temos sacrificado o nosso conforto na busca de fazer o bem ao próximo? Ou estamos optando ali por sempre o prazeroso, confortável? Porque convenhamos, não, eu faço bem, mas eu faço bem quando eu tô bem, quando eu tô tranquilo, quando me sobra um tempo na agenda. Opa! Então, nós não estamos sendo a viuvinha que doa tudo que tem. Nós estamos sendo aquele que doa aquilo que nos sobra. Sobre esse tempinho aqui, eu vou doar ali. Entendem? E olha a pergunta de 647.
A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? Olha a resposta: certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, que se lhe mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixaram de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ou seja, toda lei se resume em amar ao próximo, mas nós precisamos demonstrar o que seria esse amor ao próximo, porque resumir ela em amar ao próximo e a gente não entender o que seja, a gente não cumpre o que a gente tem feito. A gente, resume todas as leis, ame ao próximo. Só amar ao próximo? Beleza. E aí a gente, já discutimos isso em vídeos anteriores. Ao invés de amarmos o próximo, pensamos que amamos ele, e no fim das contas não fazemos nada. Porque, de novo, amar alguém e pensar que ama esse alguém são coisas totalmente diferentes. Quando você pensa que você ama alguém, você se satisfaz naquilo, né? Eu amo alguém, dá tudo certo, minha consciência tá tranquila. Se engana. Porque quando você realmente ama alguém, você não tem um minuto de paz. O que eu quero dizer com isso? Porque você sempre está ali tentando fazer o melhor, tentando buscar o melhor para aquela pessoa. E isso convém a nós refletirmos um pouquinho, né? Aí ele continua. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Por isso, a necessidade de nós delimitarmos essas leis, entendermos e colocarmos em prática. Por isso, que ao longo desses vídeos, e nessa terceira parte, ele divide a lei divina nas seguintes questões: a lei da adoração, lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, ao longo desses vídeos agora, nós estaremos comentando cada uma dessas leis, entendendo como podemos praticá-las e como nós então podemos fazer o bem. Porque conforme nós vimos através dessas perguntas e dessas respostas, o bem é justamente praticar e viver a lei de Deus, conforme aquilo que nos é solicitado. Bom, esperamos que esse vídeo possa ter te trazido aí boas reflexões, que nós possamos então refletir um pouquinho sobre o que vem a ser bem, o que vem a ser mal, sobre as possibilidades do bem que nos compete a fazer, se nós temos realmente nos sacrificado a favor desse bem, de sermos semeadores de esperança e termos trazido ao mundo todo esse amor que nós no fundo desejamos. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!